E a gente começa hoje falando sobre a votação da chamada PEC da blindagem na Câmara Federal. Esse é um projeto do Centrão que permite aos parlamentares barrar processos contra eles mesmos. Uma proposta que chega em ótima hora para muitos deputados que são suspeitos, entre outros crimes, até de desvio de dinheiro público, aqueles de emendas parlamentares. Larissa Arantes, seria uma resposta às últimas determinações do STF? Como é que dá para a gente fazer uma leitura dessa votação de ontem, hein? Olha, André, a oposição está fazendo de tudo para, de fato, dar uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, como você disse, depois da condenação ali dos integrantes daquele núcleo crucial da trama golpista, né? Condenação que foi confirmada na semana passada. Então, a oposição tentando e pressionando para que as pautas defendidas ali pelo PL e outros partidos, para que elas avancem na Câmara dos Deputados. Diante da dificuldade em avançar com a proposta da anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro, um tema que a gente vem discutindo bastante aqui no Primeira Análise, inclusive, a oposição encontrou ali na PEC da blindagem uma chance de fazer com que pelo menos uma das pautas avance na Câmara dos Deputados, e foi o que a gente viu ontem, essa proposta sendo aprovada em 2 turnos no plenário da Câmara dos Deputados, e agora ela segue para análise do Senado Federal. Mas é importante a gente fazer uma observação, André, que essa questão da análise pelo Congresso, né, antes da abertura da ação penal contra o parlamentar, até então, pela proposta original, seria uma votação secreta, né? Seria uma votação secreta, e o texto foi avançando dessa forma até que o Partido Novo apresentou um destaque. Um destaque é aquela sugestão de mudança pontual no texto, né? Em alguns momentos, ali, em algumas votações, são apresentados vários destaques. Nessa questão específica, o Novo apresentou esse destaque para derrubar a possibilidade de que a votação fosse secreta, né? Então, portanto, isso foi excluído do texto, essa parte foi suprimida do texto, e em caso, de fato, de uma análise pelo Congresso, a votação passa a ser nominal, ou seja, a gente saberia ali quem votou a favor ou contra do prosseguimento da ação penal contra o parlamentar. Ok, tivemos essa votação ontem, foi resultado de uma negociação que ocorreu por muitas horas ao longo do dia de ontem todo, tanto no Congresso quanto na residência oficial da Câmara, os líderes ali reunidos com o presidente da Casa, o deputado Hugo Mota. Mota chegou a trocar o relator da proposta, anunciou ali Cláudio Cajado como novo relator, ele apresentou o substitutivo, ou seja, foi tudo muito acelerado e foi acontecendo uma coisa atrás da outra. Mas é importante a gente destacar, André, que dificilmente essa proposta vai prosperar no Senado. E eu digo isso porque, para que o projeto tramite no Senado, ele precisa primeiro passar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ, é que analisa a chamada admissibilidade da PEC, ou seja, a CCJ vai falar se a proposta é constitucional ou não, se ela pode continuar caminhando, tramitando lá no Senado. Para além da admissibilidade, a CCJ também vai analisar o mérito da questão, né? Vai analisar o mérito da proposta, se isso está condizente ou não com a Constituição Federal e se isso pode continuar tramitando no Senado. O que acontece? O presidente da CCJ do Senado, que é o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, ele já vem se manifestando publicamente contrário a essa proposta, a essa PEC da blindagem. Ou seja, se de fato esse texto não passar na CCJ, não tem como ele avançar no Senado, né? E já tendo um presidente da comissão contrário a isso, as coisas ficam mais difíceis. Não é ele que vai determinar, obviamente, para que o texto precisa passar por uma votação dentro da CCJ, mas já tendo um presidente contrário, a PEC como um todo já tem uma vida mais difícil lá no Senado. Já começa com uma vida mais difícil lá no Senado, mas
é esse o panorama, né, digamos assim, que a gente tem desse momento. As últimas horas de ontem ali, que a votação aconteceu durante a noite, e o que a gente tem até agora de repercussão em relação a esse tema, André? Pois é, ô Fred, um ponto aqui, né, que chama bastante atenção, como a Lari disse ali, é esse ponto em relação ao fato de os deputados quererem fazer essa votação de forma anônima, fazer essa votação de forma escondida ali. Teve até um deputado ontem, eu me esqueci o nome dele aqui agora, mas ele colocou um pano preto na cara e perguntou para o presidente da casa se era possível fazer qualquer tipo de pronunciamento ou votação com a venda no rosto. E quem estava presidindo a sessão ali disse que não poderia, assim como não poderia também fazer voto secreto, no caso de determinar ali se uma pessoa poderia ser investigada ou não, né, Fred? Isso aí foi um ponto importantíssimo ali, porque eles queriam se esconder atrás do voto. A questão do voto secreto já vem acompanhando de algum tempo. Houve uma restrição grande de procedimentos que poderiam ter voto secreto, justamente porque nós precisamos que tenha transparência dentro das tomadas de decisão no legislativo, e não só no legislativo, mas também no judiciário e no executivo, né? É importante que o cidadão possa acompanhar o que está sendo feito nas esferas de poder e possa se posicionar, né? Essa questão da blindagem é um projeto bastante polêmico, né? E ele é arriscado, né? Você tem uma ideia, desde 2010, se não me engano, tem um balanço do Congresso em Foco, diz que pelo menos 25 parlamentares do Congresso já foram condenados pelo Supremo. E além de crimes políticos, né, esses os mais recentes, ou os ataques ao Estado de Direito, mas também corrupção e lavagem de dinheiro. Então, o que acontece? Você, sobre o manto, né, de falar que está defendendo a liberdade de representação política, você acaba também criando uma janela muito grande para proteger políticos envolvidos em esquemas de corrupção, né? E isso daí é importante que não se permita de forma alguma. Pois é, Olá, inclusive o presidente da Câmara, né, dos deputados, Hugo Mota, ele disse que lideranças partidárias vão discutir ainda hoje esse pedido para acelerar a votação da proposta que perdoa condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. Dá para dizer que temos anistia à vista por aí, né? Então, André, uma reunião de líderes que foi confirmada ali no início da manhã, ela vai acontecer às 14h, ou seja, esse tema vai ser discutido em uma nova reunião de líderes hoje, para tratar especificamente da inclusão na pauta ou não do requerimento de urgência para análise da proposta. Por que esse requerimento de urgência é importante, né? Porque ele faz com que a proposta não precise tramitar em comissões, etc., e ganhe prioridade na pauta da Câmara dos Deputados, ou seja, ela vai ter que ser incluída na próxima sessão e precisa ser analisada pelos deputados. Mas a gente lembra, André, ainda não sabemos qual é o texto, qual seria o texto final, de fato, para análise. É um tema que tem muita resistência também no Congresso. Para além de ter uma resistência no Senado, existe uma resistência de governistas e de partidos que apoiam ali, que estão em torno do PT. Existe uma dificuldade, uma resistência desses partidos em relação à proposta de anistia. E também existe uma crítica de diversas entidades em relação à inconstitucionalidade dessa proposta também. Ou seja, dificilmente, caso, em uma hipótese de haverá aprovação no Congresso, aprovação nas duas casas, dificilmente essa questão não seria judicializada. Mas é isso, também temos uma definição importante que vai acontecer ao longo ali da tarde de hoje a respeito de inclusão ou não desse requerimento de urgência para a proposta de anistia, André. Pois é, Fred, o que chama a atenção também, né, é que a gente tem aí em Brasília votação, aí essa correria toda para votar PEC da blindagem, para votar anistia e tudo, e tem outras pautas populares, quando a gente fala da questão do imposto de renda para quem ganha, a isenção do imposto de renda para quem ganha menos, até R$5.000, também aquela outra proposta que diminui o valor das contas
contas de luz, contas de energia elétrica para mais de 60 milhões de pessoas em todo o país. Isso aí vai ficando de lado enquanto a turma está votando o que interessa ali para galerinha, né? A gente tem percebido, já falamos mais de uma vez aqui, desse descolamento da pauta política do Congresso em relação à necessidade básica, né, e urgente da população brasileira, né? Nós já não é de agora, já tem um bom tempo que essa pauta que está dominando ali são os interesses privados dos parlamentares e, principalmente, o horizonte da eleição presidencial de 2026. Né? E, enquanto isso, como você falou, coisas importantes, né? Como a questão do imposto de renda, da conta de luz e também, né, a questão da regulamentação das redes sociais e das big techs, né? Isso daí é importante, são temas que são importantes, que estão no dia a dia, né? No caso da tecnologia, nós lembramos o problema que foi denunciado recentemente da adultização nas redes sociais, e tudo isso está ficando a reboque de uma agenda pessoal dos parlamentares. Pois é, ainda falando aí do pacotão das blindagens, o deputado Eduardo Bolsonaro conseguiu um fôlego, ou pelo menos a possibilidade de um fôlego a mais para ficar no cargo mesmo nos Estados Unidos. Ele foi indicado para ser o líder da minoria no Congresso, o que daria a ele, na prática, mais possibilidade de faltar às sessões. E isso sem ser cassado, né? Quer dizer, ele poderia faltar sem ser cassado. Essa ideia, Lari, me fez até lembrar um filme protagonizado pelo grande ator norte-americano que nos deixou ontem, o Robert Redford. O nome do filme de 1973 é Golpe de Mestre, né? Que seria a forma para blindar Eduardo Bolsonaro, colocando-o como líder da minoria na Câmara, né? Olha, André, e ontem a gente teve uma pequena discussão ali, eu com os repórteres, uma boa discussão, no bom sentido, de onde estava vindo ali aquele entendimento de que se Eduardo Bolsonaro fosse nomeado como líder da minoria, ele não seria prejudicado pelas faltas, já que ele está pelas faltas às sessões, já que ele está nos Estados Unidos, né? E a gente tentando entender qual que era essa brecha no regimento interno da Câmara dos Deputados para que a oposição tivesse criado, digamos assim, essa solução, inclusive com a própria líder da minoria, a Carolina de Tone, renunciando ao cargo, etc. Como que eles tinham achado aquela brecha no regimento para poder fazer, portanto, essa manobra? E, na verdade, e quem nos explica isso, e a reportagem está lá em otempo.com.br, é o Gabriel Ferreira Borges, nosso repórter aqui em Brasília, que é setorista de judiciário, mas também cobre com muita excelência o Congresso Nacional. Ele nos explicando que, na verdade, a minoria, a oposição, está se baseando em uma resolução da época em que Eduardo Cunha foi presidente da Câmara dos Deputados, e que seria uma resolução para beneficiar a atual senadora Mara Gabrilli, que é tetraplégica, que iria, digamos, abonar as faltas de líderes e vice-líderes que estivessem no exterior, mas que, na verdade, foi uma resolução para atender ali as necessidades dela. E aí a oposição resgata isso para tentar fazer valer também para Eduardo Bolsonaro. Isso tudo foi anunciado ontem. Até a última atualização a respeito desse assunto, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que a mesa diretora ainda não foi informada, ainda não houve um informe, um aviso formal por parte da minoria, então a gente não sabe qual que vai ser o encaminhamento a respeito disso. O próprio presidente da Câmara evitou ali fazer qualquer tipo de avaliação sobre essa manobra, mas a gente precisa também, acredito que, para além da anistia, esse precisa e deve ser um tema que vai ter algum desdobramento aí na parte da tarde, porque fatalmente, né, Mota sendo abordado pelos jornalistas hoje, ele vai precisar dar uma resposta a respeito dessa situação do Eduardo Bolsonaro, mas é isso também, mais um assunto com um possível desdobramento hoje ainda, André. Pois é, e a gente está perguntando aqui na nossa enquete, Câmara Federal deve blindar Eduardo
Bolsonaro deve defender Eduardo Bolsonaro. Até agora, 57% das pessoas que participaram estão dizendo que sim, que a Câmara deve defender Eduardo Bolsonaro, enquanto 44% estão dizendo que não deve defender. Ô Fred, será que nesse caso a gente pode ter aí um gol de mão ou a julgada está válida dentro das chamadas 4 linhas? Olha, é difícil você falar assim, eu não conheço tão profundamente assim o procedimento da Câmara, mas a gente entende o seguinte: Eduardo Cunha, que criou esse precedente, ele era uma pessoa que dominava muito esses meandros, ele era um consultor, antes de ser o presidente da Câmara, né, do regulamento do Legislativo. E ele encontrava essas brechas dentro do sistema com muita facilidade, né? Mas uma coisa que é importante aqui a gente parar para pensar é: será que vale a pena a gente criar esse precedente, né, de que o parlamentar possa se exercer o mandato dele fora do Brasil, deixando de fora a questão ideológica hoje? Eu acho que é um precedente bastante perigoso, assim, né? Nós tivemos uma exceção com as reuniões remotas durante a pandemia por uma questão da pandemia. Mas eu acho que se você começa a criar precedentes para que os nossos legisladores e representantes políticos possam trabalhar de fora do país ou eles não cumpram o seu trabalho, já é uma questão muito problemática para os próprios brasileiros. A gente sabe que a semana em Brasília começa na terça e termina na quinta, né? Então, já são 2 dias, né, que eles não estão a serviço do país, no parlamento, e pior, né, com pagamento feito à custa dos nossos impostos. Então eu acho bastante temerário você começar a usar esses artifícios, né, em casos pontuais, e para frente nós vamos precisar que essas pessoas estejam a serviço do Brasil e não a serviço de seus próprios interesses, como acontece, a gente está vendo na questão da blindagem.